Olá pessoal, bem-vindos. Meu nome é Bruno Oliveira e esse é o canal Espírita Amador. Hoje nós vamos abordar um tema que sempre que a gente fala dá um pouco de polêmica, a mediunidade. Muita gente acha que a mediunidade é uma coisa que se restringe aos espíritas, aos centros espíritas de forma geral, aos terreiros de Umbanda. Isso não é verdade, tá pessoal? A mediunidade é uma característica inerente a todo ser humano como o espírito imortal que é. Existem médiuns entre os católicos, entre os evangélicos, entre os muçulmanos, entre os ateus. Não depende da religião que a pessoa frequenta. Médium é um nome dado àquele que faz o intercâmbio entre o plano físico e o plano espiritual. Muitas pessoas utilizam a mediunidade no seu dia a dia, no seu trabalho regular ou conversando com outras pessoas. Afinal de contas, nós estamos cercados de espíritos. Alguns deles encarnados. Pois é, amigo. Não sei se você sabia, mas você é um espírito passando por uma experiência num plano físico. Mas muitos espíritos estão sem já o seu corpo físico, estão ao nosso redor também. E conforme nos dizem os próprios espíritos, na questão 459 do Livro dos Espíritos, quando Kardec questiona: os espíritos influenciam sobre os nossos pensamentos e ações? A resposta deles é: a influência deles é muito maior do que se pode imaginar e muito frequentemente são eles quem vos dirigem. Na verdade, eles nos influenciam tanto e muitas vezes a gente nem sabe. Muitas vezes a gente acha que pensamentos, atitudes, ações, coisas que a gente está sentindo no momento são só nossos, mas na verdade foram potencializados por alguns irmãozinhos que ficam ao nosso redor, prestando atenção nos nossos sentimentos, nas nossas características mais profundas, e potencializam o que para eles é mais conveniente para que a gente tome certas atitudes por eles, né? É muito engraçado que muitas pessoas procuram as casas espíritas querendo retirar a sua mediunidade. Pessoal, mediunidade não se retira, se educa. Até porque, se você tem uma mediunidade muito ostensiva, muito chamativa, muito forte, provavelmente você fez mal para muitas pessoas durante as suas vivências e nesse momento você fez um acordo com a espiritualidade superior para vir e utilizar a sua mediunidade para ajudar muitas pessoas e quitar alguns desses débitos. É uma troca. Ao invés de você ter que quitar um por um, você vem para ajudar muitas pessoas. E dessa forma quitar vários pontos daqueles negativos, que é como a gente falou em outros vídeos sobre a lei de causa e efeito. Você tem muitos pontos negativos. Usando a mediunidade você vai colocar muitos positivos para balancear esse saldo. A mediunidade é como se fosse um farol numa noite escura. Os espíritos olham e veem ali a luz de alguém que pode ajudá-los. Por isso, muitos se aproximam. A pergunta maior é: quem é que será que se aproxima mais? Os que não precisam de ajuda, os espíritos superiores, ou os espíritos sofredores, aqueles que realmente estão precisando de ajuda, de auxílio para serem encaminhados, para recomeçarem a sua jornada? É por isso que o Espiritismo prega tanto, insiste tanto em fazer a reforma íntima, na limpeza dos pensamentos, em eliminação dos nossos vícios, pois assim a gente consegue elevar a nossa frequência e atrair para perto de nós também os espíritos de luz. Esses sim vão conseguir intermediar melhor e ajudar os nossos espíritos sofredores. Nós vamos ser só o meio do caminho entre eles, servindo exatamente como diz a palavra, o médio, o meio do caminho. Nós já fizemos no passado um vídeo falando sobre a mediunidade para o nosso canal, em que eu ainda fazia uma brincadeira, falando que para as pessoas que não acreditam na continuidade do espírito sobre a matéria, sobre o corpo físico, mediunidade seria alguma coisa como possuído pelo demônio. Por que essa frase, possuído pelo demônio, não está correta? Primeiro, como na nossa física clássica a gente costuma dizer que dois corpos não ocupam o mesmo lugar no espaço, da mesma forma, então, dois espíritos não ocupam o mesmo corpo. Não é possível que isso aconteça. Então, o seu corpo é somente do seu espírito. Mas aí você vai me dizer: mas como, Bruno? Como é que um espírito consegue falar pela pessoa, mexer membros, mexer partes do corpo? É uma possessão sim, ela entra no corpo da pessoa. Vamos com calma, gente, vamos com calma. Quem comanda todo o nosso corpo, todas as coisas que acontecem no nosso corpo, é o cérebro.
Então o cérebro dispara impulsos elétricos para todos os pedacinhos do nosso corpo e todas as sensações, todas as reações do nosso corpo retornam como impulsos elétricos para o cérebro para que ele interprete. Vamos dar alguns exemplos. Nós não enxergamos usando os olhos. O nosso globo ocular enxerga o reflexo da luz nos determinados objetos. Cada cor tem um tipo de reflexo diferente, que é captado pelo globo ocular, tem uma frequência vibracional no espectro luminoso, que o nosso globo ocular transforma num impulso elétrico específico. Quem monta a imagem que nós estamos enxergando é o cérebro. Quando nós encostamos em algum lugar muito quente, o nosso tato, da mão retorna esse impulso para o cérebro, avisando o que está acontecendo, e quem faz que a nossa mão se mova, quem move a mão, é o cérebro, que dá esse comando específico, interpretando o que está acontecendo naquele momento. E com a mediunidade acontece a mesma coisa. Usando um termo vulgar, para ficar mais claro, mas é um termo incorreto, tá, gente? Quando um espírito incorpora no médium, o que está acontecendo? O espírito está vindo ao lado do médium, e o médium autoriza para que aquele espírito exerça algumas influências em algumas áreas do cérebro do médium. Então, como eu falei, ele autoriza. Sem essa autorização, não é possível que nada aconteça. Tá? Mas, quando o médium autoriza, o espírito consegue, por meio da energia, fazer com que o cérebro do médium interprete aquelas informações e dispare comandos necessários, ou para movimentar os braços, para movimentar o corpo, para falar, para expressão. Tudo isso via cérebro do médium. Ninguém entra no seu corpo e faz por você. Por isso é tão importante desenvolver a mediunidade, educar a mediunidade, porque funciona como quando a gente vai para a academia fazer exercícios. O nosso corpo não fica com um controle melhor nosso, não desenvolve mais músculos, não desenvolve uma força maior. Assim é com a mediunidade. Conforme se educa, se trabalha, se pratica com ela, o controle fica mais apurado e você consegue restringir as autorizações, consegue bloquear as influências, consegue ter um controle muito maior sobre o seu corpo e sobre as autorizações que você, como médium, fornece aos espíritos. Consegue até identificar que tipo de energia chega para você. Uma energia boa ou uma energia ruim. Ah não, mas você está dizendo que os médiuns autorizam? Quantos espíritos se manifestam do nada sem que o médium tenha o menor controle? Assim, pessoal, pode até não ser consciente do médium. Porém, se a missão daquele médium era vir à Terra com a missão de trabalhar usando a sua mediunidade, o espírito do médium está muito mais consciente da missão do que o médium acordado, em vigília, Então, ele tem muito mais certo no seu interior qual é a sua missão. Então ele não precisa estar consciente, porque o inconsciente do médium também está trabalhando. Quem comanda isso é o espírito dele. Por isso a prática e o estudo da mediunidade são tão importantes. Aprende-se a ter melhor controle dessas autorizações, aprende-se a deixar ou não o espírito se comunicar, aprende-se a interpretar as energias que chegam até você. Além disso, até a forma de comunicação do espírito com o médium pode melhorar. Pode ser só via pensamento. O médium entende aquele pensamento, interpreta e ele mesmo expressa para as pessoas usando sua própria linguagem. Lembrando apenas que o termo que eu usei de incorporar é um termo incorreto. Nenhum espírito entra no corpo, não baixa nenhum espírito. Não acontece nada disso, gente. Ele para do lado. O que acontece é uma sintonia, um ajuste de frequência vibratória entre o médium e o espírito comunicante. Só isso. É assim que ele consegue transmitir o pensamento para o médium. Certo, Bruno, mas e aqueles espíritos de demônios, diabo, que se manifestam em centros espíritas, ou até em igrejas muitas vezes? O que é isso? Primeiro, pessoal, não existem demônios. Existem espíritos mais evoluídos, existem espíritos menos evoluídos. Certo? Vamos deixar isso bem claro. Muitas dessas manifestações são feitas por espíritos sofredores, espíritos que são de baixa vibração. Muitas vezes esses espíritos querem causar pânico, querem assustar as pessoas, querem vir com uma pompa que eles não detêm, querem causar algum tipo de sensação estranha nas pessoas ao redor.
Então eles vêm e vêm dizendo nomes, e vêm de uma forma brusca, mas como eu falei para vocês, todos os impulsos do corpo são controlados pelo cérebro. A partir do momento em que o médium autoriza, conscientemente ou não, a comunicação daquele irmão, é muito simples para aquele irmão utilizar o aparelho fonador do médium e, em vez de falar na voz normal, engrossar a voz, ou mudar expressões, bater na mesa, esse tipo de coisa. Se o médium não tem total controle sobre o que está acontecendo, não tem a mediunidade bem desenvolvida, bem educada, é muito fácil, muito simples. São simples comandos energéticos, simples comandos elétricos disparados pelo cérebro do médium e que fazem isso com o seu próprio corpo. Não é nenhum demônio fazendo aquilo com ele. É o espírito que está se comunicando desta forma. Muitos desses espíritos só têm o objetivo de confundir, de atrapalhar, de assustar as pessoas que estão presentes. E é por isso que eles vêm e dizem nomes. Eu sou o diabo. Eu sou fulano de tal. Citam nomes de pessoas importantes, pessoas que já passaram por aqui, ou seres mitológicos, para que causem impacto. É simplesmente uma forma de expressão. Não quer dizer que eles são aquele a quem eles se referem ser. E por que nos casos de manifestações que são colocadas aí como demônios nas igrejas, as orações têm efeito e fazem com que o médium se acalme? Quando a gente faz uma oração, a nossa frequência vibratória se eleva. Então, quando as pessoas ao redor fazem uma oração realmente com vontade, com boas intenções, o que acontece? A frequência vibracional do médium também se eleva. E quando se eleva, se distancia da frequência vibracional do espírito comunicante e se quebra essa comunicação. Por que isso não funciona 100%? Porque quando se expulsa um irmão desses, que está tentando se comunicar por meio do médium, se simplesmente se expulsa, o que acontece? Momentaneamente foi quebrada a comunicação, momentaneamente foi quebrada essa aproximação vibratória. Porém, aquele espírito vai continuar circulando por ali. Ele pode ir para outros lugares, aquela manifestação pode voltar a acontecer com aquele médium ou com outro médium. O que seria o ideal é que esse espírito que está tentando se comunicar, normalmente é um espírito muito sofredor, um espírito que provavelmente não está em bons lugares. Deveria ser esclarecido, deveria ser instruído, deveria ser encaminhado para locais de tratamento e esclarecimento no mundo espiritual, para que ele possa iniciar uma jornada de retorno ao bem. Porque simplesmente afastá-lo do médium não vai mudar a condição daquele espírito. E ele é o que mais precisa. O médium está bem, o médium está encarnado, vai ter possibilidade de continuar a sua jornada, de mudar as suas opiniões. Mas e aquele espírito, e aquele irmão nosso que está necessitando de ajuda? Não merece essa ajuda? Por que só enxotá-lo para fora? É isso que os centros espíritas e os terreiros de Umbanda sérios tentam fazer, esclarecer o espírito. Aí você pode me perguntar, mas só os espíritos sofredores, só os necessitados é que utilizam a mediunidade para se comunicar? Não, os espíritos de luz também utilizam a nossa mediunidade, mas eles muitas vezes utilizam a nossa mediunidade em forma de intuições para a gente. Às vezes não vem aquele pensamento, puxa, não vou fazer tal coisa, vou fazer outra, ou puxa, perdi alguma coisa, estou desesperado atrás dela, vem aquele pensamento, aquele estalo, puxa, está em tal lugar, vou lá, realmente está. Muitas vezes são os nossos espíritos protetores, nossos anjos de guarda, se comunicando conosco de uma forma muito mais amistosa. O que a gente precisa é aprender a ouvi-los. Muito mais a gente precisa se afinizar com eles para que eles possam falar melhor conosco. E é lógico que eu citei exemplos minúsculos, muitas vezes são coisas muito mais sérias e que a gente não se dá conta e eles estão tentando nos ajudar. Mas sim, muitas vezes os espíritos vêm pessoalmente, fazem essa sintonia também, mas para ajudar nos atendimentos que estejam sendo realizados em centros espíritas, em terreiros de Umbanda sérios, também vem para ajudar. Com certeza vem. E é por isso que eu volto no ponto que eu falei no vídeo para vocês, que é a gente precisa aprender a fazer essa faxina geral em nós mesmos, elevar a nossa vibração, fazer mais orações, para que a gente eleve o nosso padrão vibratório e nos aproximemos mais ainda nos espíritos de luz, para que eles possam nos ajudar de melhores formas. Até porque, se nós não somos intuídos pelos espíritos de luz, nós podemos ser intuídos pelos espíritos
que não querem o nosso bem a fazer coisas que vão nos prejudicar. Ah, Bruno, mas você disse que todos somos médiuns. A mediunidade é igual em todos? Não, pessoal, não é igual em todos. Nós somos seres únicos. A mediunidade funciona da mesma forma. Cada um tem as suas características. A mediunidade é única em cada ser. O que nós temos é a opinião de que a mediunidade é justamente essa sintonia entre o espírito do médium, né, entre o perispírito do médium e o perispírito do espírito comunicante. Quando existe essa sintonia, a pessoa funciona como médium, está usando a sua mediunidade. Porém, a gente tem algumas classificações um pouco mais pedagógicas. Existem dois tipos principais de mediunidade. A mediunidade de efeito físico e a mediunidade de efeito inteligente. Dentre as formas de expressão das mediunidades de efeito inteligente, a gente pode citar as pessoas que enxergam os espíritos em vigília, as pessoas que ouvem os espíritos, as pessoas que realmente fazem essa sintonia e conseguem expressar com as suas palavras o que o espírito está dizendo. Existem aqueles que recebem a intuição e psicografam isso tudo no papel. Existem muitos tipos de mediunidade. Dentre aquelas de efeito físico, a gente pode dizer que o médium libera uma energia vital específica que o espírito utiliza para causar efeitos físicos diretamente, sem intermédio do médium. Mas também existem muitos outros tipos de mediunidade, pessoas que conseguem usar a sua mediunidade tendo sonhos conscientes, fazendo coisas durante a noite para ajudar, pessoas que utilizam a sua mediunidade para ensinar outras pessoas, para esclarecer outras pessoas, são chamados doutrinadores ou esclarecedores, melhor dizendo. Muitos tipos são os de mediunidade. Mas mesmo que você não ouça, não veja, não sinta nada, você é sim médium e pode estar usando a sua mediunidade de formas que você não tem ideia, mesmo que você não tenha nem consciência disso. E muitos podem ser os sintomas de que a sua mediunidade está aflorando. Por exemplo, dores de cabeça constante, sintomas repentinos. Você entrou num lugar, se sentiu mal de repente, não estava passando mal, de repente aconteceu. Ou se sentir sonolento num lugar, você não estava sonolento, entrou naquele lugar, começou a abrir boca. Tudo isso é influência da energia do local que você está captando. E isso é uma característica de existência de mediunidade, de que a sua mediunidade está aflorando. É claro que são sintomas muito genéricos, mas são coisas como eu digo, você está com dor de cabeça constante, ou está tendo enjoos constantes, já foi no médico? O que ele falou? Não tem nada? Pode ser um sintoma de mediunidade, então aflorando. Entende? São sintomas que não têm correlação com o seu físico, mas sim com a energia que você está recebendo pela sua anteninha da mediunidade. De toda forma, a mediunidade é comum a todos os seres, não importa a religião, não importa o caminho que a pessoa esteja seguindo. O que nós precisamos é aprender a conviver com ela, a saber lidar com ela, a praticar, a estudar, ter conhecimento e ter respeito pela mediunidade, utilizá-la para o bem, sempre. Então, se você está indo em algum lugar e aquela mediunidade das pessoas é utilizada para fazer mal a algum semelhante, se afaste. Esse lugar não está legal. Procure locais onde a mediunidade apenas é utilizada para o bem e locais que não cobrem pelo uso da mediunidade. Essa é uma faculdade que nós recebemos de graça e de graça nós vamos utilizá-la. O que eu posso dizer para vocês é não pratiquem ou desenvolvam a sua mediunidade sozinhos ou em locais inadequados. Por quê? Nas casas espíritas e nos terreiros de Umbanda sérios, existe uma proteção de espíritos de luz, em que eles vão ajudar, em que eles vão estar preparados, e mesmo uma consciência maior das pessoas que ali estão e que sabem utilizar a mediunidade, sabem como trabalhar com ela. Então sempre você vai ter ajuda no seu desenvolvimento. Se você faz isso sozinho, a chance de você ver coisas que você não queria ver, ou se deparar com coisas que você não sabe como lidar, é muito grande. Isso pode trazer grandes perturbações para as pessoas. E mesmo em locais que não aceitam a mediunidade, você pode ser taxado de louco, pode ser classificado de muitas formas. Então não faça isso sozinho. Procure um local adequado, um local especializado, que esteja familiarizado com o desenvolvimento da mediunidade. Se isso for feito, você fizer o uso correto da mediunidade, você vai estar quitando seus débitos e não vai estar arrumando novos débitos
pelo menos com o uso da mediunidade, frente às leis de causa e efeito. Sempre vamos seguir com Jesus, utilizando a mediunidade para o bem. Esse é o recado. E é isso, pessoal. Como sempre eu tenho feito antes de encerrar os nossos vídeos, eu vou ler para vocês uma passagem que foi ditada pelo Espírito Emmanuel e psicografada pelo nosso grande Francisco Cândido Xavier. Essa mensagem de Emmanuel está no livro Seara dos Médiuns. E é justamente o tema do que nós estamos tratando hoje, na mediunidade. Não é a mediunidade que te distingue, é aquilo que fazes dela. A ação do instrumento varia conforme a atitude do servidor. A produção revela o operário, a pena mostra a alma de quem escreve. O patrimônio caminha no rumo que o mordomo dirige. O lavrador tem a enxada, entretanto, se preguiçoso, cede asilo à ferrugem. Se delinquente, empresta-lhe o corte à sugestão do crime. Se prestativo e diligente, ergue ditoso o berço de flor e pão. O legislador guarda o poder, contudo, através dele, se irresponsável, estimula a desordem, se desonesto, incentiva a pilhagem, se consciente e abnegado, é fundamento vivo à cultura e ao progresso. O artista dispõe de mais amplos recursos da inteligência, todavia, com eles, se desequilibrado, favorece a loucura, se corrompido, estende a viciação, se enobrecido e generoso, surgirá sempre como esteio a virtude. Urge reconhecer, no entanto, que acerca das qualidades e possibilidades do lavrador, do legislador e do artista, na concessão do mandato que lhes é confiado, apenas a lei divina realmente cabe julgar. Todos nós, porém, de imediato, conseguimos classificar-lhes a influência pelos males ou bens que espalhem. Assim também na mediunidade, seja qual for o talento que te enriquece, busca primeiro o bem, na convicção de que o bem a favor do próximo é o bem irrepreensível que podemos fazer. Desse modo, ainda mesmo que te sintas imperfeito e desajustado, infeliz ou doente, utiliza a força medianímica de que a vida te envolve, ajudando e educando, amparando e servindo, no auxílio aos semelhantes, porque o bem que fizeres retornará dos outros ao teu próprio caminho, como bênção de Deus a brilhar sobre ti. Legal a mensagem, né? Vem bem de encontro ao que a gente já estava falando no vídeo hoje, né? Mas é isso, pessoal. Se você gostou do vídeo, deixa o seu curtir, deixa o seu like, clica ali no joinha, você vai estar ajudando bastante a gente. Se você vem gostando dos conteúdos que a gente vem postando no canal, então se inscreve, ajuda a gente a continuar mantendo o canal no ar, a estar divulgando essa mensagem. Compartilhe essa mensagem no seu Facebook, nos seus grupos do Facebook, muita gente tem grupos espíritas, né? Compartilhe essa mensagem e compartilhe nos seus grupos do WhatsApp. Muitas pessoas não conhecem, né, o espiritismo, muitas pessoas não sabem o que é mediunidade. Quem sabe assistindo o nosso vídeo elas vão ter uma compreensão melhor, vão poder fazer mais ainda pelo bem do próximo. E é isso, pessoal. Muito obrigado, um grande abraço para vocês, muita luz, até o próximo vídeo.